Oi, bem, tudo bem? Aqui é o Falcão, estamos com mais um episódio para vocês e hoje nós iremos falar sobre Magic the Gathering, mais especificamente sobre os fractais, ou no caso em inglês para a galera que é os slivers. É interessante porque esse grupo de criaturas vai ajudar bastante a entender uma relação que eu gosto muito de frisar, principalmente quando eu falo sobre construção de criaturas, que é a pressão do ambiente. Algo que a gente já estuda no nosso ensino médio, alguns têm aí alguns spoilers durante o final do fundamental, porém a evolução ou como o ambiente vai interferir diretamente com a morfologia, comportamento, fisiologia, anatomia, todos os elementos que existem dentro do animal, está relacionado diretamente com o ambiente onde ele está. Porque a pressão natural ou a seleção natural vai movimentar essa evolução e a partir das novas características que vão sendo absorvidas, isso vai gerando novas criaturas. Obviamente, dependendo de qual for o seu ancestral comum e qual é a sua relação que está envolvendo em todo o ambiente, vai ter alguma diferença aqui, uma diferença ali, mas de uma forma geral, entender um pouco como funciona a evolução, pelo menos numa questão prática, visual, descritiva, para você mestre, para você world builder, para você escritor e escritora, desenvolver uma criatura que faça sentido para o ambiente onde você está, com certeza entender aqui os fractais vai fazer toda a diferença. Então, pessoal, como vocês podem dar uma olhadinha aqui, eu deixei para vocês, vou deixar aqui mais claro essas 8 opções, mas eu queria falar um pouquinho sobre o que é o fráctil propriamente dito antes da gente adentrar um pouco mais nas características pontuais. Os frácteis, eles são criaturas que compartilham uma mente coletiva. É interessante isso porque você já consegue entender mais ou menos qual que é a proposta inicial que existe dentro da criação dessas criaturas. E apesar de que grupos de insetos sociáveis não existe uma consciência coletiva diretamente, algo que é muito forte trabalhado na ficção científica, na fantasia, e principalmente na fantasia científica, porque mescla um pouco esses dois elementos, porém, por existir essa mente coletiva, faz com que eles tenham um certo tipo de comunicação um tanto diferente, e uma certa individualidade um pouco entre aspas, porque devido ao fato de ser uma mente com vários corpos, vários estímulos, ter essa individualidade seria mais ou menos como se seu braço tivesse meio que uma mente só, o outro braço, uma perna, um rim, um pâncreas. Obviamente, esses órgãos se comunicam com uma mente central, conhecida nosso como sistema nervoso, tanto a parte consciente quanto a parte inconsciente, mas entender que, devido ao fato de ser essa mente coletiva, a forma de interagir entre si é algo diferente. E pelo fato de possuir essa mente coletiva, habilidades deles, como vocês podem ver aqui, todos os fractais têm habilidade D. No caso, todos eles têm Trample aqui no Veteran Sliver, ou no caso, o Acid Sliver, todos os fractais possuem habilidade. Pague 2, sacrifica uma permanente e causa 2 de dano a uma criatura ao player alvo. Então você percebe que o fato de uma criatura possuir essa capacidade, ao entrar em contato com a mente coletiva, faz com que aqueles comportamentos, aquelas propriedades também ajam com os outros. Então eu acho isso bem legal porque a habilidade proposta aqui, dentro do arquétipo dos fractais, tem essa descrição mais direta. Então é legal porque existe uma relação um tanto interessante é que, mesmo que eles possuam essa ideia mais insectoide, como até mesmo usei como exemplo os insetos sociáveis, cupins, abelhas, vespas, de uma forma geral, eles também têm essa forma mais insectoide, mas eles são vertebrados. Então você percebe que, mesmo que você coloque características que, mas no mundo real, estamos falando de uma criação fantástica. Então não tem tanto problema você utilizar das suas próprias propriedades, porque estamos falando de um ambiente diferente. Sendo um ambiente diferente, a pressão natural é diferente. Mas no meu mundo tem ser humano, no planeta Terra tem ser humano. Então as pressões têm que ser as mesmas. Não necessariamente.
Porque se dentro do mesmo ambiente nós temos diversos tipos de animais e ambientes diferentes possuem animais com características iguais, podemos então considerar que, dependendo do tempo e do espaço, existe tanto evolução divergente quanto a evolução convergente. Então não significa que necessariamente as mesmas pressões naturais vão gerar os mesmos animais. Porque dependendo de qual forte for essa pressão e o quanto essa pressão for relativa e absorvida dentro do ambiente como uma forma geral, obviamente também tem aquela questão de diversos animais, diversas plantas, diversos climas, tudo isso interfere minimamente dentro da expressão, sem contar que as mutações elas surgem de forma aleatória. Então, dependendo dessa randomicimidade ou essa aleatoriedade, caso a galera queira, né, diretamente em português, entender que ter essas características é algo interessante, mesmo que esteja mais convergente ou divergente dentro das próprias probabilidades. E é legal porque aqui, dentro da lore do Magic, a gente percebe que as criaturas que possuem características humanoides mais proeminentes, como por exemplo aqui o Battle Sliver, né, aqui nós temos aqui o 1, 2, 3, 4, 5, 6, a sexta criatura aqui, o Battle Sliver. Slivers, criaturas que você controla, ganham +2/+0. Porque dentro da proposta do Magic, naquela época que lançou os primeiros Fractais, meio que deixava ambíguo pelo fato de as Fractais do oponente, o seu, então ficava meio que um Samo do crioulo doido. Então agora eles consideram que a evolução do Fractal dentro dessa ideia humanoide, claro que essa proposta de que o ser humano ele é o top da evolução, essa ideia mais antropocêntrica, cai por terra em diversas situações, obviamente que a parte do surgimento da inteligência, do surgimento do córtex pré-frontal, do polegar opositor e diversas outras propriedades que permitem que o cérebro desenvolva, mas pelo fato de que nós estamos falando de uma consciência coletiva, meio que, né, não necessariamente o cérebro seria o principal ponto de evolução, mas não entra no caso agora, mas ele coloca dentro dessa visão antropocêntrica que a evolução dos Fractais existe com a humanização, meio que a antropolização das estruturas corporais, como você percebe, tem braços, tem pernas, cabeça, tem toda essa parte de centralização, essa parte de direcionamento em relação à cabeça e diversos outros fatores que são interessantes, né? Então, dentro de uma proposta geral, o que são os Fractais? Os Fractais são criaturas meio que, apesar de que amorfas, mas tem esse formato meio que dependendo do ambiente. Então, claro, possui uma cabeça, possui um membro frontal, superior, que seria meio que esses bracinhos, meio que quase todos têm aqui. Possui esse corpo alongado para ter essa diversidade adaptativa. Mas, de uma forma geral, você percebe que até pegando aqui, a gente tem bifurcados, a gente tem até mesmo bifurcados maiores, uns com até mais do que outros têm aqui uma visão tripla aqui, alguns possuem, como por exemplo aqui, uma questão de cerdas, vão ter que começar a ser pelos, né, porque é o Barbed, ou até mesmo a parte mais firme, como aqui um Blade Back, que tem aqui ó, essas lâminas aqui atrás, ou até mesmo aqui o Cloth, que tem essa proposta, aqui essa boca, onde aqui realmente tem boca, aqui parece que não tem. Então você percebe que apesar de ter uma característica meio que comum entre todos eles, porque de uma forma geral a proposta do Fractal é que a criatura nasça e dependendo do ambiente onde ela vai estar e das experiências que ela tiver, ela vai gerar uma nova propriedade que vai se incorporar com a manada, com a matilha, com o bando, ou qualquer a forma que você quiser chamar, e com isso você faz com que todas as estruturas sejam amplificadas. Se um Fractal, por exemplo, aqui o Fury Sliver, ele for dentro de uma região mais belirante, né, no caso mais de guerras, ele aumenta aqui a estrutura dele e agora todo mundo tem Double Strike. Ou até mesmo esse que possui uma quantidade de barreiras geográficas grandes, como por exemplo cataratas, entre outros, então para que eles conseguissem se mover precisava desenvolver asas, então com isso ganham um Fly. Ou até mesmo aqui, como a gente pode ver que sei lá, pegando aqui, por exemplo, um outro Force Strike também com um ambiente diferente, porém traz uma proposta diferente, uma redundância.
ou até mesmo esse aqui, o que dá trampo devido ao fato de ter muitas espículas que a gente vai entrando e já rasgando, por isso ele traz essa ideia de trample. Então você percebe que aqui dentro dessa proposta que existe nos fractais, a ideia é o quê? Ver como ele vai se adaptar ao ambiente e quando entrar em contato com a sua ninhada novamente, ele vai meio que compartilhar com todos os outros. Essa é uma proposta que eu acho muito legal e isso é interessante para quando a gente for trabalhar um pouco mais essa questão de ter essa relação direta entre um e outro dentro dos ambientes mais específicos. Mas agora, né, já que estamos falando sobre essa diversidade de ambiente, como esse ambiente vai se relacionar com os fractais, antes da gente adentrar na própria imagem em si, eu quero ver um pouco com vocês aqui no nosso Photoshop. Eu queria começar primeiramente aqui falando sobre essa ideia. Quando a gente fala sobre evolução, algo que eu não vou adentrar muito profundamente em relação a isso, mas falando um pouco sobre seleção natural propriamente dita, a gente tem diversos aspectos dentro da seleção natural que vai interferir diretamente com aquilo que você vai estipular. Então, existe basicamente, dentro da estrutura geral, a anatomia, que vai dar ao formato, a morfologia daquilo, a fisiologia, que vai dar a função daquilo, e a etologia, que vai dar o comportamento disso. Então, no caso, a gente tem a forma, a função e o comportamento. Então, né, no caso aqui, a morfologia, a morfo, a físio e a eto. Então, temos aqui as três formas. E por que isso é interessante? Porque quando a gente fala sobre a adaptação, estamos falando de um problema e como que esse ser vivo vai fazer com que esse problema seja resolvido. Vai lhe dar um formato novo do animal, do órgão? Vai dar uma função nova para isso ou vai ser um comportamento que vai gerar esse tipo de resolução de problema? Porque se, por exemplo, eu tenho aqui um ambiente frio, beleza, aqui um ambiente frio. Como eu posso resolver? Eu posso dar ao animal pelos. Surgimento de pelos, pelos mais grossos, pelos maiores. Eu posso dar, por exemplo, dentro do próprio animal, a produção de calor interno. No caso, a gente tem aqui a heterotermia. A heterotermia. Onde vai dar esse calor, esse aumento dessa fisiologia interna. Ou no caso, comportamento, onde ele tem a partir do frio, por exemplo, ele pode se enterrar debaixo da areia, ou ele pode meio que se abraçar, formando. Ele tem uma temperatura interna pequena, então ao fazer isso ele diminui a forma como ele vai jogar o calor para fora, ou vai ter aqui dois animais que vão ficar juntinhos e o outro junto, e o outro junto, e o outro junto, então aquele pouco daquele calor, ou até mesmo ele tem um comportamento de ir para uma região migratória que aumente essa temperatura, então você pode resolver diversas formas diferentes para a resolução daquele mesmo problema. Então, legal, quando a gente vai construir uma criatura fantástica, primeiramente, a gente pensar aqui, ó, nisso aqui. Qual é o problema que eu vou colocar? Então você, claro, obviamente, você pode definir primeiro o ambiente onde você está e depois quais são os animais que são adaptados àquele ambiente, colocando as problemáticas. Ou você pode considerar que você tem um ser vivo e você depois cria as problemáticas. Ah, eu tenho um animal que tem garra. Por que ele tem garra? Aí você coloca a problemática. Ah, eu tenho um animal que tem duas cabeças. Por que tem duas cabeças? Então você pode fazer, assim, o caminho inverso, mas de uma forma geral, se você vai colocar esse aspecto morfofísio-etológico, eu sugiro que você primeiro pense no problema para depois você ir, assim, para a criatura propriamente dita. Pessoal, vou primeiramente pegar aqui dois fractais aqui para vocês, para a gente conversar um pouco mais sobre essa questão de tanto divergência quanto convergência, que primeiramente aqui é o Gallagher's Liver, né, que todos os livers ele possui. Vocês podem ver claramente que ele tem aqui par de asas, onde nós temos um par de asas, ele é bifurcado, no caso não é bifurcado, ele é tetafurcado, ele tem quatro partes, possui aqui o rabo para conseguir ter o controle aéreo,
possui aqui um prolongamento da quilha, que é essa estrutura aqui logo abaixo do pescoço, para identificar a questão da quebra do ar e ainda assim ter a movimentação muscular, porque ele é um vertebrado, então ter essa composição muscular na parte mais torácica para conseguir fazer o movimento de bateção de asas. Tem aqui, vocês podem perceber nas asas como se fossem dedos. Então você percebe que possui características semelhantes a uma característica talvez de um intermediário entre os primeiros dinossauros que poderiam voar, mas já você percebe que tem essa capacidade. Da mesma forma que a gente pega, por exemplo, aqui o Winged Liver, onde também possui a capacidade de voar. Só que aqui você percebe que tem o quê? Uma asa mais membranosa, que lembra um pouco os pterodáctilos, que lembra um pouco também os morcegos, onde tem essa pele, ou até mesmo os esquilos que abrem as peles para conseguir poder voar. Então você percebe que a mesma propriedade que é de fazer voar, tanto aqui, tanto o Wing quanto o Galindr, ambos dão aos Slivers a habilidade de voar. A diferença é que aqui, all Slivers, você percebe que tem aqui, seria todos, e aqui seria que eu controlo. Por quê? Porque já como vocês perceberam, aqui está muito mais próximo de, por exemplo, uma ave com a de quilha, com a parte de dedos onde faz esse controle, tanto que as aves também possuem dedo dentro das suas asas, e aqui é muito mais membranoso, um pouco muito mais a ideia de um reptiliano, ou até mesmo a proposta, mas como eu disse, de um pterodon. Obviamente pode ter também a ideia de um morcego, mas vocês percebem que aqui dentro das asas, você não percebe um meio que fosse dedos. Os dedos parecem estar aqui na estrutura aqui de ombro. Você percebe próximo da cabeça, ombro e o antebraço e o braço. Então você percebe que mesmo tendo a mesma capacidade, a gente tem o quê? Essa ideia de que nós temos fractes que tiveram a capacidade de voar, mas em uma certa localidade, outros que tiveram a capacidade de voar em uma outra localidade, em momentos diferentes. Se nós considerarmos a evolução desses seres vivos da mesma forma que acontece a evolução aqui no planeta Terra, onde os répteis vieram, né, da proposta de que a parte de voar dentro de aves aconteceram depois de um ramo dos répteis, então aqui a gente percebe que essa evolução aérea do Galindr está muito mais bem colocada com a questão de voar, porque primeiro, o custo é menor, ele chega mais rápido, é um da mesma forma que esse, precisa de dois, e no caso, teria como voar, e aqui seriam todos. Então você percebe que, mesmo dentro da própria mecânica, você percebe esse salto evolutivo, onde até mesmo pode parecer que aqui tem uma ideia de poder realmente voar, alçar voo, e aqui seria mais um planatório. Você percebe que existe sim essa ideia de divergente, convergente, onde a evolução ela pode ser espalhada dentro dentro da divergência, onde existe, né, diversas características, um ancestral comum que ela diverge as características ou converge a característica dependendo do ambiente onde ele está? Você pode encontrar tudo isso dentro dessas propostas. Então você pode perceber que existe sim essa relação direta. Então aqui a gente entra num outro que eu acho bem legal, que agora a gente tem um pouco mais a relação de comportamento. Vigilância dentro da proposta do Magic mostra que você, na hora de bater, na sua fase de batalha, você não precisa virar a criatura, mantendo ainda ela apta a possíveis blockers futuros. Isso é acabar de vigilância. E o interessante é que aqui também tem a capacidade de vigilância. E o que é o interessante entre esse e esse quando eu falo sobre a questão comportamental? Da mesma forma que os sulicatos, por exemplo, que um se mantém ereto, olhando para todos os lados para que isso aconteça. O direcionamento de que são vários olhos e vão com isso. Um olha para cá, o outro olha para lá, o outro olha para lá, e com isso todo mundo, entre aspas, olha para todos os lugares, enquanto um come. Aí esse acabou de comer, levanta na posição que está o outro e o outro come. Então com isso a gente tem meio que uma mente coletiva, não necessariamente direto, mas uma mente coletiva de que essa ideia de vigilância. Da mesma forma que aqui, você percebe que enquanto um ataca, um outro se mantém em pé. Se considerarmos que é a mesma criatura, ele tem esse comportamento de atacar e levantar, atacar e levantar, atacar e levantar,
mantendo essa proposta dessa vigilância de que eu estou sempre apto a atacar e defender. Aqui a gente mostra novamente que todos os Fracts possuem essa habilidade, o custo é maior. No caso aqui, os seus e o custo é menor, ele é um pouco mais fraco. No caso aqui, ele é um 2-2, esse aqui é um 3-3. Porém, seja um, seja pelo outro, você percebe que existe sim a ideia comportamental. E é legal porque aqui possui apenas um, onde poderia até ser mesmo uma segunda proposta de cabeça. Então é bem legal porque aqui, como eu mostrei, no primeiro fator, na primeira parte das duas, nós temos o quê? Uma morfologia, uma anatomia fazendo jus à problemática. Estamos num ambiente onde precisamos nos deslocar a grandes distâncias ou o fator geográfico nos impede, então com isso temos uma asa. E aqui agora, devido ao fato de ser ou um ambiente muito mais perigoso, sendo ele uma possível presa, faz com que ele se mantenha vigilante, comportamentalmente, seja por aqui, seja por aqui. Então você percebe que o comportamento também gera uma modificação. Não necessariamente você precisa, para toda resolução de problema, precisa ter algo específico dentro do formato da criatura. E aqui a gente começa a ver algumas questões que eu queria trazer também para você. Vou falar também sobre a proposta fisiológica, mas eu queria trazer um pouco sobre a individualidade coletiva. Aqui você percebe que o Platted Sliver, ele é meio que parece ser um pouco meio que acanhado, um pouco mais na dele, algo que ele vai se proteger um pouquinho aqui. E com isso, esse comportamento dele, juntamente com a proposta do tamanho, de um perto da sua leve individualidade, gerou mais 0/1. Então não é algo assim tão poderoso como, por exemplo, um voar, um atropelar, um lifelink, um regenerativo, um cascata-cascata. Mas você percebe que talvez essa individualidade mais tímida, essa individualidade mais comportamentalmente acanhada, gerou uma habilidade que faz com que ele tenha mais 0/1 de defesa. E quando compartilhado com o restante do seu bando, faz com que todos também tenham essa habilidade, mesmo sem ter necessariamente o comportamento. E aqui você percebe que a gente tem, por exemplo, o Watcher Sliver, né? O Sliver, o Fractus Watcher Sliver, e ele dá mais 0/2. Então ele continua sendo meio que acanhado, ele continua sendo um pouco mais tímido, mas a capacidade dele de observar, do Watcher, a parte de observar o ambiente em volta, permite com que ele se proteja um pouco mais. Tendo então esse mais 0/2. Não é algo ofensivo. Então você percebe que um pouco dessa individualidade dele, se é percebida aqui, faz com que gere essa diferença. E o legal é que antes ele era pequenininho, ele era frágil, ele é apenas um. Então ele dá mais 1. Da mesma forma que esse aqui é um pouco maior, ele é um pouco mais robustinho, então dá mais 0/2. E aqui é legal porque a gente tem o quê? O Muscle Sleeper. Então, no caso, ele é mais bruto. E essa personalidade um pouco mais bruta, essa individualidade dele de ser um pouco mais fortinho, ser mais musculoso, um pouco maior comparado com os outros, permite que ele seja mais 1. Então ele, tanto a massa muscular dele permite que ele seja mais forte, e a massa muscular permite que ele seja mais defensivo. Mas não é tanto, só que no quesito individualidade da musculatura, porque ele, querendo ou não, ele é um vertebrado, então voltando a essa ideia da musculatura do vertebrado, faz com que ele seja um pouco maior, um pouco mais forte, dando esse mais 1, mas ele é um, onde ele pode oferecer no máximo mais 1. E aqui a gente tem o Mighty Sliver, uma coisa um pouco mais inteligente, não seria sábio, né? Porque o sábio seria mais wiser, mas aqui ele é um pouco melhor, um pouco mais esperto, um pouco mais sagaz, um pouco mais robusto, sendo um 2-2, então ele dá para mais 2. Então você percebe que quando a gente fala sobre as propriedades individuais de cada um dos fractos, como a própria proposta do arquétipo já dizia, e de acordo com a sua individualidade, tanto que a própria biologia comportamental genética
A parte disso das criaturas tinha como objetivo de cada um gerar a sua individualidade, trazendo diversidades dentro das propriedades, que quando incorporasse novamente dentro do bando, nessa consciência coletiva, ia fazer com que essa individualidade fosse maior e melhor. Então, olha que legal. Quando a gente fala sobre a individualidade, então, do ser vivo, também tem, mesmo que exista toda essa ideia de ser um único. Comportamento, fisiologia, anatomia. Você pode pegar uma criatura e colocar dentro do ramo da anatomia alguma individualidade específica daquela criatura. Isso é uma mutação que pode ser que futuramente isso incorpore dentro da população, fazer que depois, daqui a centenas de anos, isso seja uma característica comum daquele ser vivo. Ou caso essa mutação, essa mudança comportamental, fisiológica, anatômica, gere algo diferente que permita que você, escritor, escritora, mestre, world builder, permita que os seus personagens, seus jogadores, interajam de formas diferentes porque é um ser vivo diferente. Ah, mas ele interagiu com o leão A e com o leão B. E era o mesmo tipo de leão. Perfeito, mas não era o mesmo indivíduo leão. Da mesma forma que eu quero trazer para vocês que, sim, o ambiente gera essas características, porém a individualidade também é importante para gerar um certo grau de empatia, aproximação que existe entre quem está jogando, quem está lendo, quem está usufruindo desse world building para com a criatura em si. Você percebe que entender um pouco sobre como a gente pode ver os fractais dessa forma gera uma ideia diferente. E no caso aqui, a gente vai falar um pouco mais sobre a fisiologia. E a fisiologia, ela é um tanto interessante porque ela é uma parte um pouco mais meio que invisível dentro da literatura ou no caso das descrições. Porque quando a gente fala que tal animal tem uma garra grande, beleza, tem uma garra grande, então ele vai lá e rasga. Tal animal ele dança, então beleza, tem um comportamento de dançarino. Porém, a fisiologia ela é muito mais misteriosa porque trabalha muito mais profundamente com os outros sentidos e os outros sentidos da criatura, não necessariamente o nosso. Da mesma forma que a gente não consegue sentir o feromônio das outras criaturas, apenas das nós próprias, faz com que você não imagine, a não ser que você faça testes químicos, bioquímicos. Então o legal da fisiologia é que você permite criar um pouco mais de diversidade e criar uns deus ex máquinas meio que falsos. Porque dependendo de, eu estou vendo que o animal está fazendo isso, e chega próximo do outro e vai embora. O que aconteceu? Não sei, será que é uma aura? Não, é uma parte química mesmo, onde que ele produz um certo tipo de cheiro que atinge o sistema límbico da outra criatura, criando um certo tipo de amedrontamento. Então, o legal daqui da fisiologia é que te permite responder alguns próprios buracos que às vezes você pôs. E é legal, por isso que também é interessante você ter o seu leitor beta. O seu leitor beta, ele serve para que você veja a sua criação e fale, olha, achei um buraco aqui. Podemos resolver com fisiologia, porque a função do órgão pode ser diferenciada, mas eu não tinha visto isso antes. Por quê? Porque você, criatura humanoide, não percebeu a nuance bioquímica que gerou tal coisa. Como, por exemplo, aqui o Shifting Sliver, que faz com que ele não pode ser bloqueado a não ser por outros slivers. É como se tivesse essa ideia feromônica de que a interação só pode acontecer entre slivers. Então os fractis agora podem atacar loucamente um invocador, porque ele não pode ser bloqueado por outras criaturas. Como assim? Você faz parte do meu bando, né? Então pode passar. Porque quando a gente fala sobre guerra do Magic, né, um invocador contra um invocador, você coloca suas criaturas em campo. Só que eu estou atacando com as minhas criaturas e você não pode bloquear. Por quê? Porque ele possui um feromônio que não permite com que você bloqueie. Da mesma forma que você percebe que as ideias de uns textos maiores podem ser justificadas com essa parte fisiológica. Ele tem trample, ele tem atropelar, porque ele é mais bruto, ele tem mais espinho, tem mais garra, ele já chega atropelando. Ou ele tem ímpeto, porque ele é mais selvagem, mais etologicamente, né, o comportamento mais selvagem, ele tem ímpeto. Ou ele tem vigilância, ele tem o comportamento de ficar levantando. Mas características que têm textos maiores, como por exemplo, as criaturas livres que você controla, tem quando essa criatura entra no campo de batalha, causa 1 de dano ao jogador alvo ou ao Planeswalker alvo, e você ganha 1 de vida.
que isso acontece? Porque dentro da parte do comportamento, juntamente com essa fisiologia, permite que isso aconteça. Como, por exemplo, ele traz uma parte de um veneno específico que tem problemas apenas em humanos. Tanto que existem doenças específicas que afetam os seres humanos, doenças que não afetam outros animais. Então aqui esse lava-belle, obviamente, seria a ideia de poder ele tacar lava, e por isso ele causa dano quando ele entra, mas não impede de que essa parte dessas cinzas liberadas pelo lava-belle entrem dentro da via respiratória dos humanos, players e planeswalkers, fazendo com que cause um dano de queimadura por dentro. Então essa fisiologia de que essas cinzas liberadas são prejudiciais a seres humanos é justificada por essa habilidade. Da mesma forma que aqui a gente tem que cada sliver, né, ele tem o Hand Sliver Cycle, né? Ele tem o Sliver Cycle que você paga 3, descarta e você pode, então, colocar mais cartas, né? Onde você descarta essa carta e procura nos Labra outro Sliver Card, revela e coloca na sua mão. Então, meio que é um buscador. Dentro dessa fisiologia, a gente pode até mesmo considerar que agora, com a presença desse senso maternal que existe dentro desse homing, quando chega um próximo, ele tem essa parte tanto comportamental quanto fisiológica de que, não, eu me sacrifico para que outros cheguem. É aquela parte de que a mãe tem a morte dela para ter os primeiros alimentos dos filhotes. Da mesma forma que aqui o Hatching Sliver, que fala, né, que tem Replicate 1 e cada Sliver Spell pode ter bem replicado. Então você percebe que toda essa parte comportamental, até como eu falei aqui, ó, esse aqui tem Haste, ele tem toda essa parte de comportamento, até mesmo sacrifica uma permanente e fica +2/+2, então ele tem essa parte de consumir outros alimentos e assim ficar maior. Então você percebe que a fisiologia permite que você justifique e explique algumas coisas diferenciadas. Então, pessoal, de uma forma geral, eu poderia meio que falar assim de todos e explicar de basicamente todos aqui, onde a criatura ela fica mais forte, esse aqui fica mais forte, esse aqui fica isso, esse aqui fica aquele outro, e esse aqui pode regenerar, e esse aqui ganha manto, pelo fato de que, tal coisa, esse aqui ele tem Shroud, né? Onde ele não pode ser alvo das coisas. Então, você percebe que existem diversas formas que a gente poderia colocar dentro da proposta, mas aqui nesse episódio eu quis trazer para vocês que para criar uma criatura precisa criar uma problemática e com isso as características da problemática? Não necessariamente. Mas se você quiser, por exemplo, colocar isso dentro de um ambiente, aí é mais interessante. Mas se eu vou parar para ver que a problemática pode ser uma problemática narrativa. Eu preciso justificar que aquela pessoa está se alimentando apenas de migalhas e está sobrevivendo porque a capacidade energética proteica da criatura que ele está consumindo é maior e melhor. Então você percebe que existe sim a parte da problemática, mas agora a problemática não é no ambiente. A problemática é na narrativa. Então, quando você for construir as suas criaturas, pense na problemática ambiental ou narrativa e responda morfologicamente com as estruturas anatômicas, fisiologicamente com a parte funcional da criatura, algo que você pode ir colocando dependendo da sua necessidade, e comportamental, para que isso seja muito mais fácil. Se você chegar até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários algum outro arquétipo dentro do Magic, alguma tribo que você acha legal pra gente discutir um pouco aqui, falar sobre a questão de criaturas e outros fatores, talvez sociológicos, culturais, algo que vale super a pena a gente trabalhar. Use e abude suas construções e deixe seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!